Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui ao canal Academia Jung. Então, nessa série de vídeos que eu tenho falado sobre depressão, hoje vamos falar de uma situação que não tem muito a ver com as nossas decisões diárias, né? Que diz respeito a vivências do dia a dia, mas de um movimento que acontece dentro do nosso inconsciente que pode levar a gente a sentir essa sensação de falta de energia, de falta de vontade de fazer as coisas, dificuldade de dormir, problemas para alimentação e coisas assim. Diz respeito a quando o nosso inconsciente quer que a gente assuma uma posição na sociedade, uma posição na vida, a qual a gente não está preparado no momento. Vamos lá, você está ali vivendo na sua rotina, enquanto a pessoa que tem um emprego ali de caixa, um emprego dentro de uma grande empresa, que você é um funcionário, mas sente dentro de você um potencial para ir muito mais além. Só que a sociedade vai sempre dizer assim, não, cuida do seu básico, tem aquilo que preocupe com a segurança, e na verdade algo te diz que você deveria assumir um cargo maior ou que você deveria estar numa situação de mais visibilidade, o que não é para todo mundo, né? Não é falar assim, as propagandas costumam dizer, né? Ou então que seja empreendedor e tal, nem todo mundo vai ter esse espírito, mas também existem pessoas que não vão ter o espírito de ficar na rotina do dia a dia. Em alguns momentos o nosso inconsciente ele nos impulsiona a ocupar esse lugar de um protagonismo na sociedade ou de uma mudança de carreira, de algo que faça mais sentido, que não aquela coisa que você está acostumado na sua rotina. Então, vem na forma de sonhos, vem na forma de um impulso para essa mudança e que se vamos restringindo e nos forçando para que isso não aconteça, a gente começa a adoecer. Existem até algumas histórias, por exemplo, um grande antropólogo brasileiro, foi até senador nosso, ele pesquisava as tribos indígenas, ele pesquisou uma tribo uma vez, chamava Cadueus, não uma vez, né? Ele fez uma grande pesquisa sobre o assunto, em que o xamã ele era escolhido a partir de um sonho. É o que a gente costuma chamar de grandes sonhos. E eram sonhos que diziam a respeito da coletividade. Então, quem fosse acometido por esse sonho deveria contribuir, né, compartilhar isso com toda a sua tribo, e isso faria com que a pessoa tivesse que assumir esse cargo de xamã. Assumir a posição de xamã era também ser uma das primeiras pessoas a morrer no caso de uma guerra entre tribos rivais. Então as pessoas tendiam a fugir. Só que quando a pessoa se recusava a assumir esse cargo, ela acabava sendo acometida por uma doença. E exatamente acontecendo tudo isso que eu comentei com vocês, dificuldade de dormir, de comer, de se relacionar com as pessoas, porque ela estava guardando um segredo. E quando a gente guarda um segredo para toda a comunidade, a gente acaba se adoecendo, a gente acaba com a sensação de que está traindo. E quando a pessoa finalmente vendo que esse sofrimento, ela não suportava mais isso, guardar esse segredo para si, ela compartilhava isso com a comunidade. E era colocada nessa posição, né, do xamã no caso, e todos esses males que ela sentia passavam. E ela conseguia assumir aquele papel para o qual ela estava, de certa forma, destinada a fazer. E isso pode acontecer com a gente na nossa sociedade. Algumas pessoas têm um potencial para estar diante de um público, assumir um cargo, né, de projeção social, enquanto outros vão ter um impulso ou vão se sentir muito mais confortáveis em estar numa posição mais rotineira, mais do dia a dia, e não dizendo que uma é melhor do que a outra, apesar da gente dar uma valorização diferente, isso é uma decisão social, mas uma sociedade ela não existe sem essas pessoas que cuidam da rotina de um dia a dia. Nem todo mundo. Imagina uma sociedade feita apenas por pessoas exuberantes, que se sobressaíssem, que fossem expoentes, sempre inovadoras. A inovação ela é um ponto dentro de uma situação muito maior. Na maior parte do tempo a gente precisa de coisas rotineiras, mas em alguns momentos algumas pessoas são chamadas a ocupar esse espaço dentro de uma sociedade. E quando ela não aceita, quando os sonhos dizem para ela para estar nesse lugar, quando ela tem a sensação de que ela precisa dessa mudança e ela se recusa, ela começa a adoecer. Então, não aceitar a progressão da nossa personalidade, não aceitar que em algum momento aquele
cargo que a gente ocupa, aquela posição na sociedade que a gente ocupa, aquela posição na família, aquela posição no relacionamento, a gente sente que aquilo não é mais nosso espaço, algo nos impulsiona a mudar e a gente se recusa, então nesse momento a gente vai começar a adoecer. E quando a gente assume a responsabilidade por isso, assume essa posição, assume quem somos diante do mundo, a nossa vida se torna muito mais saudável. Mesmo que para isso a gente tenha que enfrentar diversas batalhas, porque a sociedade nem sempre quer que a gente se sobressaia. As outras pessoas às vezes não querem que a gente sobressaia, mas é importante fazer a luta, se posicionar, estar diante das pessoas, dizendo quem somos, com toda a verdade que nós carregamos, e com isso sentiremos muito mais leves com nós mesmos. Estando mais leves com a nossa própria personalidade, sentiremos muito mais coragem para enfrentar o mundo. Espero ter ajudado algumas pessoas a encararem, se encorajarem a enfrentar, seus medos e seguirem esses impulsos que sentem. E qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato comigo, estou super disponível para poder compartilhar com vocês. Tá certo? Então, até semana que vem. Um grande abraço!